vento não fazia barulho no começo, e isso foi a primeira coisa errada que ignorei. Quando você pensa em neve, imagina um ambiente hostil, cheio de sinais de alerta, vento cortando, árvores rangendo, o mundo avisando que você não pertence ali. Mas naquele lugar, não. Era silêncio. Um silêncio absoluto, pesado, como se o próprio ambiente estivesse esperando alguma coisa acontecer. Eu não deveria estar naquela montanha. Saí cedo demais, confiante demais, com equipamento para um dia, e a arrogância de quem acha que já viu o suficiente da natureza para não ser surpreendido. O plano era simples: subir, registrar algumas imagens, descer antes do anoitecer. Nada fora do comum. Só que a neve começou a cair antes do previsto. Primeiro leve, quase bonita, depois mais densa, depois grossa o suficiente para apagar tudo ao redor. Em menos de uma hora, a trilha desapareceu, as marcas sumiram, o horizonte sumiu, o mundo virou branco. Eu tentei manter a direção usando o relevo, a inclinação do terreno, a posição das árvores, qualquer coisa que pudesse servir de referência, mas tudo começou a parecer igual muito rápido. A visibilidade caiu tanto que eu já não sabia de onde tinha vindo, nem para onde estava indo. Foi então que o vento começou, forte, direto, cortando o rosto como lâmina. O frio não chega como dor imediata. Ele começa como um incômodo, depois vira pressão, depois parece que o corpo inteiro está sendo comprimido por algo invisível. Eu sabia o que aquilo significava. Estava perdendo calor rápido demais, precisava de abrigo. Comecei a descer o terreno, procurando qualquer formação rochosa, uma depressão, algo que bloqueasse o vento. Mas quanto mais eu andava, mais tudo parecia uma repetição infinita de árvores tortas e neve até o joelho. Depois de uma hora, meus dedos já estavam dormentes. Depois de 2, comecei a errar movimentos simples. Depois de 3, a ideia de sentar por 1 minuto pareceu confortável demais. E isso é um erro fatal. Quem senta não levanta mais. Eu sabia disso, então continuei andando. Foi nesse estado que encontrei as pegadas. Não eram minhas, e não eram de nenhum animal que eu conhecesse. Eram grandes demais para um lobo, largas demais para qualquer coisa comum, e o padrão não fazia sentido. Algumas estavam profundas, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. Outras quase não marcavam o chão, como se a mesma coisa tivesse perdido peso, ou deixado de tocar a neve por completo. Eu deveria ter ido na direção oposta, mas não fui, porque naquele momento, qualquer sinal de vida parecia melhor do que aquele vazio absoluto. Segui as pegadas. O terreno começou a descer, formando um vale onde o vento diminuía, e foi ali que percebi que o silêncio tinha mudado. Ainda estava quieto, mas não estava vazio. Havia algo ali. Não era um som claro, não eram passos, não era respiração, mas era presença. Aquela sensação primitiva de que você não está sozinho. Meu instinto gritava para sair dali. Eu continuei. Depois de algum tempo, encontrei uma abertura entre 2 pedras grandes, protegida do vento. Não era uma caverna de verdade, mas era suficiente. Entrei e comecei a agir. Reuni galhos, isolei o chão para não perder calor direto e tentei acender fogo. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o isqueiro cair várias vezes, mas consegui. Aquela chama pequena parecia insignificante, mas naquele momento era tudo. Eu fiquei olhando para o fogo como se fosse a única coisa real no mundo. Avaliei minha situação. Pouca comida, água limitada que eu teria que derreter da neve, calor instável, tempo incerto. Eu precisava sobreviver à noite, e a noite na neve não é apenas escura, ela é opressiva. Quando o sol desapareceu, o mundo pareceu encolher, como se a escuridão tivesse peso. Foi então que eu ouvi pela primeira vez um som distante, arrastado, como algo sendo puxado sobre a neve. Eu congelei. O som parou.
Depois voltou, mais próximo. Arrasto, pausa, arrasto, pausa. Não era vento, não era animal comum. Eu segurei um galho como se fosse uma arma e tentei controlar a respiração, mas o medo já tinha se instalado. O som chegou até a entrada do abrigo e parou. Nada entrou, nada apareceu, mas estava ali. Eu sabia. Fiquei imóvel por um tempo que não sei medir, até que o cansaço venceu e eu apaguei. Acordei com frio extremo. O fogo tinha morrido. Meu corpo estava rígido, as mãos quase não respondiam, e havia algo novo na entrada, pegadas, as mesmas de antes, mas mais próximas, e marcas de arrasto, como se algo tivesse sido puxado até ali, ou como se algo tivesse se arrastado até mim. Eu saí do abrigo. O céu ainda estava escuro, mas dava para ver o suficiente. As marcas seguiam para dentro da floresta, e contra toda lógica, eu fui atrás. Não por curiosidade, mas porque ficar parado significava morrer congelado. Eu precisava me mover. O rastro me levou para uma área com árvores mais densas, onde a neve era mais rasa, facilitando o deslocamento, mas tornando tudo mais fechado, mais sufocante. Foi ali que o som voltou. Agora não era só arrasto, havia respiração, lenta, pesada, próxima. Eu não estava mais seguindo nada, eu estava sendo conduzido. Então eu vi. Entre as árvores, algo se moveu. Era alto demais, magro demais, com membros longos de forma errada. Não era animal, não era humano. Era algo que parecia uma mistura dos dois, mas falha, distorcida. Ele parou e virou lentamente na minha direção. Os olhos, fundos, vazios, mas atentos. Ele não avançou, só ficou ali, observando, como se estivesse avaliando alguma coisa. E então, sumiu. Não correu, não saltou. Simplesmente deixou de estar ali. O pânico me dominou e eu comecei a correr sem direção, só tentando colocar distância entre mim e aquilo. Mas a neve não perdoa. Minhas pernas falharam rápido. Caí, levantei, caí de novo. E o som voltou atrás de mim. Mais rápido agora. Arrasto, passos, arrasto, passos. Foi ali que eu entendi que não ia escapar. Mesmo assim, continuei, porque o corpo se recusa a morrer fácil. Depois de algum tempo, encontrei uma caverna de verdade, mais profunda. Entrei sem pensar. Lá dentro, o vento não existia, mas o frio ainda era mortal. Me encolhi em um canto e tentei reacender o fogo. Falhei. Minhas mãos não funcionavam mais. Foi então que ouvi algo dentro da caverna. Respiração. Não era minha. Lenta, pesada, próxima. Eu não estava sozinho. A escuridão começou a se mover, não como sombra, mas como algo sólido saindo dela. A criatura apareceu de novo, agora mais próxima, mais clara, mais impossível. O rosto não tinha forma definida, a boca era grande demais, os dentes irregulares. O corpo parecia coberto por algo que não era pele nem pelo, mas algo entre os dois. Ele se aproximou sem pressa, como um predador que já venceu antes mesmo do ataque. Eu tentei recuar, mas meu corpo não respondia mais. Ele parou diante de mim e inclinou a cabeça, como se estivesse curioso. O cheiro era insuportável, uma mistura de carne podre e algo antigo demais para ser descrito. Levantei o braço, inútil. Ele abriu a boca, e naquele momento eu entendi que aquilo não era só fome, era necessidade, como se aquilo precisasse continuar existindo, através de outros. A última coisa que senti foi dor. Depois, silêncio. Lá fora, o vento voltou a soprar, mas não havia mais ninguém para ouvir.